Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Bem-vindos, meus irmãos, para a nossa segunda aula do Catecismo da Igreja Católica e hoje já entrando no conteúdo específico. Então, nós que estamos aprofundando o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, hoje a nossa aula 1, e nós vamos a partir do prólogo. O prólogo ele tem 25 parágrafos, como nós podemos ver aqui, 25 parágrafos, e ele é dividido em 4 temas. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Segundo ponto, transmitir a fé e a catequese. Terceiro ponto, finalidade e destinatários deste catecismo. E o quarto, estrutura deste catecismo. A 2, a 3 e a 4, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte, elas são questões mais práticas, assim, não falam de um conteúdo de fé propriamente dito. Então, nós vamos hoje trabalhar o prólogo e vamos ver apenas o ponto 1, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Vamos lembrar que o nosso objetivo aqui não é ter pressa em acabar o catecismo todo, mas é aprofundar o conteúdo do catecismo da Igreja Católica. E é isso que nós vamos ver. Um método bem minucioso para que nós compreendamos o conteúdo total do catecismo. Quanto tempo vai demorar todo esse curso? Eu não sei. Né? Por enquanto, já tivemos a introdução ao catecismo, que nós vimos algumas questões práticas aqui, né, de transmitir a fé, a finalidade e destinatários do catecismo, e um pouco da estrutura do catecismo nós também já vimos, né, na aula passada. Hoje, então, a primeira aula do conteúdo. E nós vamos nos deter ao prólogo na aula de hoje, na primeira parte. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Vamos lá? Então, o prólogo, ele começa com 3 citações da Sagrada Escritura. Pai, é esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. De fato, quando nós conhecemos o Pai, nós conhecemos o Pai em Jesus Cristo. Jesus, nós temos consciência de que Deus é Pai. Vejam que os judeus, desde Abraão, Moisés, passando pelos profetas, nunca ousaram chamar Deus de Pai. O Verbo se faz homem para a nossa salvação e, ao nos revelar o Pai, nos salva. E, ao nos salvar, nos revela o Pai ao mesmo tempo. Então, a vida eterna nós conseguimos conhecendo o único e verdadeiro Deus. Esse Deus que vem de fora e se revela para nós. E não é criado por nós, não é pensado por nós. Ele é eterno, o único Deus verdadeiro, que nós só podemos conhecer porque ele veio e começou o processo de revelação em Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, e plenificando toda essa revelação em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A segunda citação, Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, vamos ver lá. Primeiro, nós fomos criados em comunhão com Deus. De fato que nós não conhecíamos inteiramente o Pai. Ainda nos faltava a revelação, mas nós estávamos em comunhão. Nós pecamos e assumimos a condenação e a morte. E não podendo nos salvar sozinhos, Deus que quer a nossa salvação, porque Deus é boníssimo, Deus que quer a nossa salvação, enviou seu único filho para nos salvar. Mas por que é que ele nos dá o seu filho? Porque ele nos quer salvos. Ele quer, ele deseja que toda a humanidade seja salva. Tanto que na cruz, Jesus morre na cruz para salvar a todos. Para salvar a todos.
A salvação já foi derramada a todos, dada a todos. Nós precisamos assumir esta salvação em nossa vida. E depois, por último, ali do início do prólogo, o primeiro parágrafo, não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus, o santíssimo nome de Jesus, ao qual todo joelho se dobrará. Ou seja, todo o desejo salvífico de Deus, que é uno e trino, toda a obra salvífica que Deus preparou para nós, foi centrada na pessoa de Jesus. Fora dele não existe salvação. Ninguém alcança a salvação senão por meio do único mediador, do único Senhor, Jesus Cristo. Mesmo que eu não o conheça, que seja alguém que more lá no interior da Índia, onde o cristianismo de fato nunca chegou, se eu busco conhecer a verdade, se eu faço caridade, eu busco nosso Senhor, mesmo que eu não saiba, e por isso serei salvo. Mas se eu buscar a verdade, com toda a coragem, com toda a decisão, com toda a vontade. Bom, chegamos aqui no primeiro ponto, de fato, do prólogo. A vida do homem. Conhecer e amar a Deus. E o primeiro parágrafo do nosso catecismo, no prólogo, vai dizer o seguinte: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Nele e por ele chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da bem-aventurança. Herdeiros da bem-aventurança. Bom, o que destacamos deste parágrafo aqui? Então, primeiro, Deus, que por puro desígnio de sua bondade, para nos tornar participantes da sua vida bem-aventurada, ele se faz próximo do ser humano, nos convoca para uma grande família que é a igreja. De fato, a igreja nos foi dada. Para isto, para nos reunir em uma igreja, ele enviou seu Filho como Redentor e Salvador. Ele, o único mediador, nele e por ele, todas as coisas foram feitas. Vamos seguir ainda neste parágrafo. Primeira frase. Então, eu vou deixar o catecismo em amarelo e em itálico, e a reflexão aqui, que não é texto do catecismo, que é um pouco da minha fala. Então, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, no desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Então, primeiro, a criação. Deus criou do nada. Antes existia Deus e mais nada. Mas o que é esse nada? É um lugar escuro, vazio? Não. Só existia Deus. Não tinha um espaço vazio e preto, não. Somente tinha Deus. E num ato de bondade, Deus cria. Então vamos ter lá, Deus partilha conosco a sua existência. Só Ele existe. Mas, por amor, para amar mais, ele partilha conosco a sua existência. Aquilo que ele tem, que é o ser, a existência, Deus partilha conosco. E cria todas as coisas. Tudo que existe, criado a partir da partilha que Deus faz da sua existência, que é eterna. Então, já aqui, eternidade, conceituando, eternidade, sem início e sem fim. Infinito, tem um início e não tem fim. Finito
tem início e tem fim. Então, Deus partilha conosco a sua existência. Ele é eterno, dá para nós o que ele tem, a existência. E nós, então, passamos a existir. Passamos a existir. Na criação, passamos a existir. Deus cria nos dando o que pertence somente a ele, a existência. Nós existimos no Senhor e nossa existência se mantém também nele, por ele e para ele. Deus cria para nos fazer participar da sua vida. E participar da vida de Deus completa o nosso ser, completa a nossa existência. Então, em Deus, somente em Deus, é que nós seremos totalmente felizes, porque nele está o início de tudo aquilo que somos. Porque nós só existimos porque ele, num ato de bondade, de amor, partilhou o que ele tinha e criou todas as coisas. Então, nós somos completados quando nos unimos a Cristo. Ou ainda, nos unimos a Deus por meio do nosso divino Salvador, Jesus Cristo. Então, a meta da vida é uma união com Deus, é uma união com o próprio Criador. Vamos lembrar que, segundo Santo Irineu, a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então, nós somos um reflexo da glória de Deus quando nós vivemos. Mas não a vida, somente uma vida temporal, mundana, com as glórias deste mundo. Não, a vida verdadeira, que é aquela que nós alcançamos na nossa união com Deus. E, para que nós possamos viver, nós precisamos da união com Deus. Viver plenamente é a união com Deus, onde isto se realiza. A outra parte, ainda do primeiro parágrafo, por isso sempre, em toda parte, ele está próximo do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Então, Deus nos conduz na história. A história da humanidade é um discurso de Deus. Deus sempre vem para nos salvar. Por que a história é um discurso? Primeiro, que a história inicia na criação. Deus cria o tempo, e no tempo escrevemos a história. E a história da humanidade é uma história com contínua intervenção de Deus, sempre para nos salvar, sempre para nos dar a vida, nos libertar da escravidão, do pecado, do jugo do povo egípcio lá atrás, nos libertar do pecado que nos assola desde os nossos primeiros pais em Cristo. Então, uma intervenção constante de Deus para nos salvar. Deus é próximo do ser humano? Sim. Muitas vezes e por muitos modos, Deus veio até nós. Nos criou primeiro e depois constantemente para nos livrar daquilo que nós nos tornamos, que é o pecado. Ele muitas vezes veio até nós, se revelou o seu amor e nos ensinou a viver neste mundo como filhos e filhas, como pessoas unidas a ele. Então, em Abraão se revelou como o único e verdadeiro Deus. Em Moisés nos deu uma lei que apontava para o Cristo. Na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho único, para nos salvar e nos dar a vida que nós havíamos perdido. Vejam que sim, sempre em toda parte, Deus está próximo do ser humano, como afirma o primeiro parágrafo do Catecismo. E depois, convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. Então, veja, todas as intervenções de Deus apontam para a salvação, que foi dada na cruz. E para que nós tenhamos esta salvação presente na nossa vida, Jesus, antes de voltar ao Pai, nos deu a Igreja e os sacramentos. Os sacramentos como o modo de Deus agir nos tocando e nos livrando de todo o mal, hoje, agora, na nossa vida. E a Igreja como uma mão de Cristo agindo na história, a grande administradora dos bens salvíficos que Cristo nos deu na cruz.
Então, Cristo nos salvou na cruz, seu sangue derramado na cruz. Uma só gota basta para salvar a humanidade inteira de todos os tempos e lugares. E para que todos nós façamos parte dessa salvação, Jesus nos deu a Igreja una, santa, católica e apostólica, que através da celebração dos sacramentos, a liturgia, torna presente em nossa existência a salvação que Cristo nos deu na cruz. A salvação que Cristo nos deu na cruz. Quando a Igreja administra o sacramento em nós, é Jesus nos tocando e, ao nos tocar, nos salva. Então veja, no sacramento do batismo, nós vemos a água e ouvimos a palavra: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vejo o que aconteceu invisivelmente. Eu vejo a água cair e ouço a palavra: eu te batizo. Mas é Cristo que toca no interior da minha existência, me une a Ele, me livra de todo o pecado, me torna filho de Deus, membros do seu corpo, membros da Igreja. Na Divina Eucaristia, nós recebemos visivelmente o pão, mas invisivelmente é Cristo nos tocando, alimentando a nossa alma e fortalecendo a nossa união com Ele. Na confissão eu digo a minha miséria e por meio do sacerdote Cristo me absolve, tocando a minha alma, me livrando de todo o mal e de todo o pecado. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da vida bem-aventurada. Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, que encarnando-se no seio da Virgem Maria, se fez homem para a nossa salvação. Desde sempre, o único mediador entre a humanidade e o Pai. Na criação foi mediador, sendo palavra do Pai, que proferiu a palavra criando todas as coisas. No Antigo Testamento, foi a palavra pelo qual o Pai falou a Abraão, falou a Moisés e aos profetas. O Verbo se fez homem, Jesus, e nos salvou. Nos deu o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, para vivificar a nossa união com Ele. Então aqui, todas as intervenções de Deus para a nossa salvação nos chama e nos torna, no Espírito Santo, seus filhos adotivos. Então, o Espírito Santo que em nós, assim como na Virgem Maria, no dia da Anunciação, gerou Jesus, o Espírito Santo que agora em nós vai gerando Cristo em nós e vai gradativamente, em um grande processo de construção, nos fazendo crescer na virtude e no amor a Deus, aumentando ainda mais a nossa configuração com Cristo e, portanto, nos salvando. O segundo parágrafo do nosso prólogo do Catecismo diz o seguinte: para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo o que vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram para pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, este é o segundo parágrafo. Destacamos: Cristo enviou os apóstolos, deu um mandato de os apóstolos fazer o que Cristo fez, não o que eles queriam, mas o que Cristo fez, que é o anúncio do Evangelho. E ainda, para cumprirem isto, eles eram fortalecidos por esta missão. Então, fortalecidos na missão pelo Espírito, eles então pregaram a Boa Nova e ela chegou até nós. Vamos analisar isto. Então, a primeira parte do segundo parágrafo. Então, um convite por toda a terra. Para que isso acontecesse, enviou os apóstolos. Então, primeiro, Jesus chamou os apóstolos. Amanhã de São Mateus, chamou Mateus, né? E ensinou eles a partir da pregação e da convivência. Então, pelos atos e pelas palavras, Jesus ensinou os apóstolos. Um grande processo pedagógico,
como a nossa fé também. Nós nascemos, nossa mamãe ensina a rezar o Santo Anjo, a Mamãe do Céu, o Papai do Céu, o catequista me ensina as verdades da fé, o sacerdote prega no domingo e me mostra a verdade da fé, o missionário que anuncia Cristo. Então, um grande processo pedagógico. Então, primeiro eles aprendem com as palavras e pelas palavras e pelas ações de Cristo. Depois receberam o mandato de anunciar e levar o anúncio a termo. Ou seja, anunciar a salvação e levar isto a termo. Anunciar a salvação e dar os sacramentos do batismo, da Eucaristia. O batismo me torna filho de Deus. A Eucaristia alimenta a minha fé. Então, depois que os apóstolos aprendem convivendo com Cristo, eles anunciam o mesmo que Cristo fez. Jesus é anunciado e levado a termo a partir dos sacramentos. Esta foi a missão da Igreja manifestada em Pentecostes: anunciar Jesus, o único Salvador, e nos dar a salvação. Como é que a Igreja nos dá a salvação? Então, primeiro, anuncia Cristo Salvador e nos dá o sacramento. Na liturgia da missa, nós sentamos lá e ouvimos primeira leitura, o Salmo, segunda leitura, o Evangelho e a homilia. Foi anunciada a salvação. E agora a Igreja vai nos dar a salvação na Eucaristia. Assim é o batismo, assim é a confissão. Né? Então, anunciar a salvação e levar a termo administrando os sacramentos, que são 7. Os 7 sacramentos da Igreja. A segunda parte do segundo parágrafo: e depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta é a última parte do segundo parágrafo. Então vejam, Jesus é o Emanuel. Emanuel, Deus que está conosco. Jesus está conosco, nosso único mediador até o Pai. E ele está tão perto que ele se fez carne, homem, no ventre de Maria. Ele se fez homem. Viveu conosco, assumiu a nossa vida, a nossa tentação, nossa morte, venceu a morte ressuscitando e nos salvou. Mas na ascensão aos céus, ele volta ao Pai. Como é que ele está conosco se ele voltou ao Pai? Antes de ir, como eu já disse, ele nos deu a Igreja e os sacramentos. A Igreja administrando a salvação. Jesus permanece conosco sacramentado. A cada sacramento que recebemos, somos tocados por Cristo, que permanece conosco e por nós sacramentado. Cada igreja que entramos, estamos na presença de Jesus sacramentado, pois ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Para cumprir esta promessa, Jesus se deu na divina Eucaristia. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos partiram a pregar por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. A Igreja, que desde Abraão começou a ser preparada no Antigo Testamento. Em Abraão, Deus se revelou e reuniu um povo, o início da Igreja. A Igreja foi preparada no povo de Israel, e em Jesus, no mistério da Páscoa, a paixão, morte e ressurreição, plenifica a Igreja. Jesus morre pela Igreja. Tem a Igreja como sua esposa. A Igreja, que é o seu corpo místico. Em Pentecostes, manifesta a missão da Igreja. Agora, a Igreja age no mundo e na história, tornando presente em nossa vida, em nossa existência, no hoje, a salvação que Cristo operou na cruz por todos nós. Agora, portanto, estamos no tempo da Igreja e da liturgia. Houve o tempo da promessa de Abraão à encarnação. O evento Cristo, da encarnação do Verbo à ascensão. O tempo da Igreja e da liturgia, a partir de Pentecostes até a segunda vinda de Cristo. Neste tempo, a Igreja age como uma mão de Cristo na história, tornando presente em nós, em nossa vida, a salvação da cruz na administração dos sacramentos. E o terceiro e último parágrafo de hoje, do nosso prólogo, diz o seguinte: aqueles que com a ajuda de Deus aceitarem o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram, por sua vez, impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda parte a boa nova.
Este tesouro recebido dos apóstolos foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo, de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando na liturgia e na oração. É uma citação do Concílio Vaticano II. Destacamos aqui aqueles que aceitaram o convite de Cristo e livremente, com liberdade, foram, por sua vez, impelidos a anunciar por toda parte. É um tesouro que nós recebemos dos apóstolos através dos seus sucessores, o Papa e os bispos em comunhão com eles. Todos permanecem fiéis ao chamado de Cristo. Todos os que permanecem fiéis, aliás, são chamados de cristãos. Então, primeira parte. Aquele que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram, por sua vez, impelidos, pelo amor do mesmo Cristo, a anunciar por toda parte a boa nova. Os apóstolos foram chamados por Deus. Pedro foi o escolhido para chefiar os apóstolos. Pedro, tu és Pedro. Deu o poder das chaves a Pedro. Foi a Pedro que Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. É Pedro quem toma as decisões no que tange a vida da igreja. Então, Pedro e os apóstolos, o colégio apostólico, o ministério petrino e o ministério apostólico, formam o sagrado magistério da igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele. O mesmo que os apóstolos receberam, os bispos receberam. No entanto, o Papa é sucessor da pessoa e do ministério petrino, e todos os bispos, o colégio episcopal, é sucessor do colégio apostólico. Somente o Papa é sucessor de um apóstolo, Pedro. O Sagrado Magistério, portanto, é o Papa e os bispos em comunhão com ele. Como os apóstolos, não buscamos fazer a vontade. Desculpem aqui, está errado. Como os apóstolos, nós precisamos fazer a vontade de Cristo. Foi ele que nos escolheu, ele nos amou primeiro e ele nos enviou. E, portanto, assim como Cristo, que fez a vontade do Pai, nós também devemos fazê-la durante a nossa vida. Nós recebemos o ensinamento de Cristo através dos apóstolos. Não foi da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura foi escrita pelos apóstolos. A Sagrada Escritura nasce na igreja. Nasce na igreja por vontade de Deus, porém na igreja. Mas o ensino e o testemunho, ele é apostólico. Nós, ouvindo e estando em comunhão apostólica na igreja. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. O batismo faz em nós 4 grandes obras. Nos une a Cristo, por nos unir a ele somos lavados do pecado original, por nos unir a ele somos tornados filhos de Deus, por nos unir a ele somos tornados membros da igreja e responsáveis pela missão da igreja. Desenvolvemos a missão recebendo os sacramentos realizados por Cristo e administrados pela igreja, rezando constantemente, vivendo em comunidade e dando o bom testemunho. É o batismo que nos une a Cristo, o batismo que a igreja nos dá. Então, por meio da igreja, em uma ação de Cristo, uma ação sacramental de Cristo, nós somos unidos a Ele mesmo. E esta união nos livra do pecado original, esta união batismal nos torna filhos de Deus, uma vez que estamos unidos ao Filho, somos chamados filhos de Deus. E por causa desta união, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, a união a Cristo me torna membro da igreja e responsável pela missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Anunciar Jesus Cristo, o único Salvador, e levar isto a termo na celebração litúrgica dos sacramentos. Então, hoje, nós aprofundamos esta parte do catecismo, conhecer e amar a Deus. Essas outras 3 partes aqui, elas são mais práticas e não é necessário tanto detalhamento assim, são questões práticas mesmo que nós podemos conhecer. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco
a segunda parte a segunda sessão da primeira parte do catecismo. Então, vimos o início hoje, né, a vida do homem na vida de Deus, e depois vamos ver a busca de Deus. Então, vamos terminar com a nossa oração. Deixem um comentário. Preparar essas aulas dá bastante trabalho, então inscreva-se no canal, aperte o curtir ali, por favor, comente e compartilhe com os membros da sua comunidade ou das pessoas que também querem conhecer um pouco mais a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que ao nome de Jesus todo joelho se dobre.